Aleluia, 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 aleluia. É bendito aquele que vem vindo em nome do Senhor. E o reino que vem seja bendito, ao que vem a seu reino o louvor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então, tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vi ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, hoje celebramos o último domingo do tempo comum e com ele a solenidade de Jesus Cristo enquanto Rei do Universo. A primeira coisa que nós precisamos nos dar conta é que a própria palavra universo precisa ser bem compreendida. O universo não é somente o conjunto das galáxias, o conjunto cósmico. Universo, em sua origem, significa todas as coisas. Celebrar Cristo como Rei do Universo não é apenas celebrá-lo como Rei de um lugar, mas o Rei de todas as coisas. Cada domingo do ano litúrgico, nós buscamos refletir um aspecto novo desse reinado de Cristo. Porém, cada domingo que se passou, cada semana do ano litúrgico, nós fomos nos dando conta de que quanto mais meditássemos no mistério de Cristo, ainda mais precisaríamos mergulhar na profundidade do amor de Deus por nós. Por isso, São Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: ó profundidade da riqueza,
da sabedoria e do conhecimento de Deus. Ó profundidade do conhecimento de Cristo, que jamais poderemos esgotar. Cada homilia é apenas o desejo de olhar por uma fresta e vermos a realeza de Cristo. Sim, Cristo é Rei. É Rei porque é Deus, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Ele não é um homem que viveu no passado e que lembramos, assim como nós lembraríamos de qualquer outra personagem importante da história, que vive apenas nas páginas amareladas dos livros de história, mas que, no final das contas, não tem nada a ver com a minha vida aqui e agora. Celebrar Cristo Rei não é celebrar o 7 de setembro, o 15 de novembro, onde vemos algumas figuras que declararam o Brasil independente ou declararam o Brasil não mais como uma monarquia, mas como uma república. Celebrar Cristo Rei é viver algo que se dá no hoje, no presente da nossa história e que tem a ver comigo em primeira pessoa. Pois Jesus continua todos os dias conosco até a consumação dos séculos. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Cristo é Rei porque nos deu a vida, porque deu a sua vida para que nós tivéssemos a vida. Quem deveria morrer na cruz era cada um de nós, pelo pecado original, pois, através do pecado original, a nossa condição humana ficou privada, excluída da graça de Deus, e já não poderia entrar no céu. Então, Cristo, morrendo na cruz, pagou o preço do nosso resgate e nos possibilitou viver para sempre, felizes com eles no céu. E ao pagar este resgate, ao pagar este preço, adquiriu para si cada um de nós. Por isso, Cristo é o nosso Rei. Porém, Cristo não só nos conquistou pagando o preço, Cristo nos conquista com o seu amor. Outrora, algumas nações conquistavam as outras por meio das guerras. Grandes homens da história se tornaram conquistadores porque por meio da espada e da guerra foram capazes de conquistar reinos, súditos e tesouros. Cristo, pelo contrário, nos conquistou, morrendo na cruz e vencendo a morte. Foi o preço do seu sangue, da sua cruz, do seu amor, um amor maior do que qualquer outro, amor que dá a vida pela pessoa amada, que Cristo nos conquistou. Até aqui, amados irmãos e irmãs, de que Cristo é Rei, nós não podemos duvidar. De que o seu reinado é justo sobre nós, também nós não temos nada contra. Afinal, somos o país mais católico do mundo. 172 milhões de compatriotas nossos se declaram católicos. Bastaríamos lançar brevemente o olhar, repito, sobre a história do nosso país, para nos darmos conta de que ninguém nega que Cristo é Rei. Ora, o primeiro ato oficial do Brasil foi a Santa Missa. O primeiro monte descoberto, ainda desde as caravelas de Álvares de Cabral, recebeu o nome de Pascoal, porque fora avistado no domingo de Páscoa.
O nome do Brasil, primeiro nome foi Ilha de Vera Cruz. O segundo, quando eles se deram conta de que era algo maior do que uma ilha, chamou-se Terra de Santa Cruz. Estados, cidades, povoados têm nomes que remetem a Cristo. De que Cristo é Rei, nós não duvidamos. No entanto, nós somos indiferentes ao seu reinado sobre nós. Por isso, amados irmãos e irmãs, eu gostaria de hoje, na solenidade de Cristo Rei, meditarmos não sobre a grandeza de Cristo, porque nós sabemos, não sobre o esplendor do seu reinado, porque nós conhecemos, não sobre a vastidão do seu amor que o torna Rei, porque nós já o experimentamos. Eu gostaria de meditar convosco a indiferença nossa, a indiferença de cada um de nós e de cada dia para com esse reinado. Primeiro aspecto, a indiferença do nosso país. O país em que vivemos é o país com a maior população de católicos do mundo, como eu repeti. E, no entanto, escuta calado a pessoas mal intencionadas que procuram retirar Cristo dos corações, passando a ideologia de gênero. O Brasil, que se orgulha de suas tradições católicas, assiste passivo à tentativa de torná-lo um país de ateus, um país que é conhecido no mundo todo pelos braços abertos do Cristo Redentor e que, quanto mais o tempo passa, mais estamos próximos de que o aborto se torne legal. E o aborto é completamente contrário ao abraço redentor de Cristo que dá a vida, porque o aborto é um mal. Nesse sentido, meus irmãos, nós somos um país de indiferentes para com o reinado de Cristo. A indiferença é como uma doença sorrateira. Tem muitos sintomas, porém delicados, e que nós podemos não nos dar conta. E quando menos esperarmos, estaremos também nós, alvo de suas garras. A indiferença é um pecado que fere diretamente o coração de Jesus, pois Ele nos ama. E quem ama, não existe nada pior, nada que doa mais do que a indiferença da pessoa amada. Nada lhe faz sofrer mais, nada lhe causa tanta dor. Por isso, gostaria de elencar ainda 3 sintomas da doença, da indiferença para com o reinado de Cristo. O primeiro sintoma, um culto exterior. Sim, estamos na missa. Sim, rezamos. Sim, temos atitudes cristãs. Mas às vezes isso não passa de algo externo. Às vezes isso não passa de algo que é apenas para ser visto ou para cumprir tabela. Com quanta dor nós participamos dos batizados, os momentos mais felizes da vida daquela família. E quando o padre diz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o silêncio é a resposta no lugar do amém. Quantas vezes nos matrimônios, belíssimos, caríssimos, diante do altar de Deus, e a última coisa que os noivos se prepararam foi para a comunhão. Se prepararam para tudo, vestido, festa, fotos, luzes, flores, mas no seu coração não teve lugar para a comunhão. Por isso, o salmista diz: ouve, meu povo,
eu vou falar. Israel, eu vou testemunhar contra ti. Eu sou o teu Deus, e não há outro. Não te acuso pelos teus sacrifícios. Teus holocaustos estão sempre à minha frente. Que adianta recitar meus preceitos e ter minha aliança na boca, uma vez que tu detestas a disciplina e rejeita as minhas palavras? Assim te comportas? Imagina que eu sejas como tu, do Salmo 49. O segundo elemento, amados irmãos e irmãs, que evidenciam a nossa indiferença para com o reinado de Cristo, é o descuido das pequenas coisas. Me permitam trazer mais um exemplo. E o exemplo eu trago da vida matrimonial. Muitos matrimônios acabam, fracassam, exatamente porque começam a descuidar-se das pequenas coisas, dos pequenos gestos de amor. Sim, são capazes de dar a vida um pelo outro, mas não são mais capazes de dizer, eu te amo. São capazes de passarem a noite acordados, cuidando um do outro, mas não têm tempo para estarem juntos conversando. Do mesmo modo, na vida espiritual, estamos até dispostos a viver as grandes obras da fé, mas elas são raras. Acabamos por descuidar das pequenas e rotineiras coisas. Por exemplo, responder bem às orações nas celebrações da missa, cantar enquanto se participa. Nós temos um grande problema. Às vezes nós terceirizamos nossa oração. Se o coral está cantando, eu não preciso cantar. Se o padre está rezando, eu não preciso falar. E a nossa oração vai ficando xoxa, vai ficando pequena, vai se tornando cada vez mais breve e faltando o amor. Outro aspecto, passamos de frente à igreja e não fazemos mais o sinal da cruz. Passamos diante de uma imagem de Nossa Senhora ou dos santos e não deixamos que o nosso coração diga brevemente que os ama, que os quer imitar. Enfim, são gestos pequenos, até insignificantes, mas que alimentam a nossa vida e combatem a indiferença contra o reinado de Cristo. E o último aspecto da doença da indiferença, o último sintoma, é a falta de oração. Quem não reza, começa a lançar mão de Deus. Quem não reza, se acha suficiente. Quem não reza, se acha Senhor absoluto do bem e do mal. Quem não reza, retira Deus do trono de sua vida e senta-se nele, usurpando o seu lugar. A oração, dizia Santo Agostinho, não é para informar a Deus do que precisamos, mas é para nos formar. A oração é uma escola, a escola da dependência de Deus, a escola que nos ensina que sem Ele não podemos fazer nada, que dependemos dele em tudo. Nele existimos, nos movemos e somos. Por isso, amados irmãos, ao encerrar o ano litúrgico, cada um faça o exame de consciência e procure compreender na própria vida, no dia a dia, onde Cristo ainda não é rei e onde Ele é rei e eu o trato com minha indiferença. Com esses 3 sintomas, a falta de oração, o descuido das pequenas coisas e a incapacidade de compreender que Deus é Rei. Peçamos nessa Santa Missa que o Senhor nos ajude para que não usurpemos o seu trono, mas pelo contrário,
que nos curvemos diante dele e com ele reinaremos para sempre, até que ouviremos do Pai das misericórdias: vinde, benditos, vinde para o reino que vos fora preparado desde a criação do mundo. Amém. Creio em Deus Pai